Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que irão assistir mais um conteúdo desse canal na plataforma do YouTube. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, e eu quero agradecer a Deus, como sempre eu faço, ao Pai dos Espíritos, pelos novos inscritos. E desejo a todos que sejam bem-vindos a fazer parte dessa família em Cristo. Também de antemão eu quero agradecer por aqueles que ainda não se inscreveram, mas eu peço por gentileza que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários e vamos que vamos. O nome do canal é Canal Democracia Espiritual, amém? Eu quero trazer uma pequena reflexão nesse dia, que tem como tema: ninguém subiu ao céu, nem vai subir. Ninguém subiu ao céu, nem vai subir. Quando eu falo céu, eu estou falando da eternidade, lá aonde habita o trono da graça, aonde está o trono do Todo-Poderoso, do Soberano, do Criador. Porque ninguém subirá à eternidade nesse corpo de carne e sangue. Ninguém nunca subiu nem vai subir. Porque na eternidade é morada de espíritos, onde o Pai é espírito, ou glória. Os anjos são seres espirituais. Os filhos que já retornaram quando aconteceu no ano 70 a ressurreição dos mortos, são espirituais, são espíritos. Espírito revestido de carne que veio aqui na terra numa peregrinação. Então o tema da mensagem é: ninguém subiu ao céu, nem vai subir. Porém, os futuristas, o sistema religioso evangélico, a religião evangélica, acreditam no que dizem os seus líderes, os seus pastores. Olha, Jesus está voltando, Jesus está voltando, olha os sinais. Não tem sinais, doutor. Ninguém subiu ao céu, Jesus falou, antes da parousia, antes da segunda vinda do Filho do Homem. E também, hoje, ninguém vai subir. De carne e sangue não sobe para a eternidade. Digo com conhecimento de causa e sei do que eu estou falando. Veja, em João capítulo 3, Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, um dos principais das sinagogas ali do primeiro século. Olha o que Jesus diz para Nicodemos. Ora, versículo 13. Veja que aqui é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. Jesus diz, Nicodemos era um fariseu, né? Como a gente sabe. Então veja, no capítulo 3, Jesus, numa conversa com Nicodemos, ele diz, no versículo 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Eu sempre ouvi ensinamentos, tanto nos Gideões, como também onde eu congregava. Homens que se dizem saberem tudo, só que não. Esta é a realidade. E diziam que lá na eternidade estavam as duas testemunhas do livro de Apocalipse. Veja que eles mesmos entram em contradição. Ora, tem uns que dizem que era Enoque e Elias, outros já dizem que é Moisés e Elias.
Então, eles afirmam que essas duas testemunhas estão lá aguardando na eternidade a vinda do Filho do Homem. E veja o que eles dizem. Eles mesmo entram em contradição, porque tem uns aí que dizem assim, ó, porque as duas testemunhas de Apocalipse teria de vir morrer de morte natural. Eles tinham que ser mortos na praça, como está escrito, porque assim Deus seria injusto desses homens passarem pela morte física aqui na terra, deles passarem pela vida aqui, perdão, pela vida física e não morrerem. Ora, veja que eles mesmos entram em contradição. Ou seja, meu irmão, nasceu, vai ter que morrer, doutor. Nenhum homem das escrituras, da Bíblia, nem Paulo, nem Davi, nem Pedro, Tiago, João, nenhum profeta, Jeremias, Isaías, Abacuque, nenhum homem da Bíblia, eles tiveram esse prazer de serem arrebatados em uma nuvem, como eles dizem. Esses homens, eles não foram para a eternidade num corpo de carne e sangue, eles não tiveram esse privilégio, e nem tampouco hoje nós, os filhos de Deus, os eleitos de Deus, nós não temos esse privilégio. Deus não fez acepção de pessoas para uns nascerem e morrerem de morte física e outros virem à terra e não passar pela morte física. O próprio Jesus passou, ele sentiu dores de morte, ele passou pela morte física. E os homens vivem ensinando que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Nem uma coisa nem outra, doutor. Não existe duas testemunhas lá na eternidade esperando, aguardando a volta do Senhor. Vocês erraram feio, esperando a vinda do Filho do Homem. Vocês erraram feio. Na eternidade não entra ninguém. E veja, não entra ninguém de carne e sangue. Quem volta é o Espírito. É o Espírito que volta. Veja que Jesus aqui está no século I, ali, talvez entre o ano 30 ou 33, que Jesus, ele teve 3 anos e meio de ministério terreno na terra. Então veja, Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos e dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Mas alguns aí, metidos a sabem tudo, só que não, diziam que na eternidade estava 2 testemunhas, porque eles tinham que vir à terra morrer antes que o Filho do Homem viesse. Ora, Jesus está dizendo aqui que ninguém subiu ao céu. E aí, a pergunta é, quem está mentindo? Jesus mentiu ou os pastores de hoje estão com a verdade? Quem mentiu? Jesus está dizendo, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E eles diziam, e ainda dizem, eu fui ensinado assim, minha esposa, que congregava também ouviu muito isso, que lá na eternidade existia 2 testemunhas de carne e sangue. Ora, e lá na eternidade tem supermercado para se alimentar, tem padaria, lá tem rios para eles tomarem banho. Meu irmão, não faz sentido uma coisa dessa. Veja que quando Jesus está falando aqui que ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu, veja, Elias e Enoque e Moisés, todos os 3, eu falo os 3 por quê? Porque existem contradições entre o sistema religioso, entre eles mesmos, porque ora, tem uns que dizem que as 2 testemunhas eram Enoque e Elias, e outros dizem que é Moisés e Elias. Então, entre eles existe contradição, entendeu? Então, quando Jesus falou isso aqui, ali no século I, há 20 anos atrás,
há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás, Elias, Moisés, Enoque já havia morrido. Esses homens já haviam morrido. Não existia nada mais. Não existia nem ossos, não existia mais nada do corpo desses homens, porque com 2 anos não existe mais nada. Mas eles alegavam e alegam que lá existem 2 testemunhas esperando, antes da vinda de Jesus, eles têm que vir, que têm que morrer. Meu irmão, isso é um absurdo. Erro de interpretação, erro de entendimento, erro de conhecimento. E isso vivem ensinando nos seus redios de 4 paredes, nas suas sinagogas religiosas, que a igreja vai subir, mas antes da igreja subir, quando Jesus vier nas nuvens buscar a igreja, as 2 testemunhas do Apocalipse têm que morrer. Meu irmão, as 2 testemunhas do Apocalipse, nada mais, nada menos, era a lei de Moisés e os profetas. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Veja, no Monte da Transfiguração, aparece Elias, Moisés e o próprio Jesus. Entendeu? Então ali era a representação da lei e dos profetas. Veja o que Paulo escrevendo aqui em Romanos, capítulo de número 3, olha o que Paulo diz. Olha, no versículo 21, olha o que Paulo vai dizer aqui, escrevendo para os irmãos de Roma. Mas agora, esse agora lá, para nós, é passado. Para Paulo, o verbo está no presente. Para nós, está no passado. Veja, mas agora, sem lei, veja, Cristo tinha cumprido a lei e o fim da lei foi Cristo. Agora, como os judeus eram um povo religioso, então, o templo já ainda estava de pé, nesse período aqui, porque o templo foi destruído no ano 70, então, eles continuavam as mesmas práticas cerimoniais, religiosas, como levar o dízimo ao templo, que ficava lá em Jerusalém, como sacrifícios de animais, como também o sacerdote levítico ainda estava de pé, as cerimônias, as abluções, que era o lavar da água, o batismo, os lava-pés, etc, e etc, os rudimentos de obras mortas, entendeu? Ainda eram praticados, ou seja, a lei ainda estava em vigor. E a lei teve seu fim por completo no ano 70 com a queda do templo. Então veja, aí Paulo diz, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, preste atenção, testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja que, vou ler novamente, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A pergunta é, as 2 testemunhas do Apocalipse não estava, doutor, falando que eram homens de corpo de carne e sangue que iriam morrer na cidade? As 2 testemunhas do Apocalipse era a lei e os profetas, representado por Moisés, que representava a lei, e representado por Elias, que representava a linhagem dos profetas. Era isso, doutor. Então veja, quando Jesus, voltando para o texto aqui, quando Jesus disse que ninguém subiu ao céu, Jesus estava falando que antes do estar consumado, antes da cruz, Moisés já tinha morrido, Enoque. Não é que eles foram, Moisés também, arrebatados para a eternidade, como está escrito lá, no cavalo de fogo Elias foi arrebatado, e Deus tirou Enoque, né? Mas eles não foram para a eternidade, eles foram transladados
tirado de um lugar para outro. Isso aqui a gente já escuta muito os pregadores do YouTube pregando isso aqui. E eu, pela primeira vez, estou pregando essa passagem. Entendeu? Com a consciência limpa. O que Jesus estava falando aqui. Jesus estava dizendo, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Elias já tinha morrido. Enoque já tinha morrido. Moisés já tinha morrido. Todos os homens da Bíblia morreram. Nenhum foi para a eternidade numa nuvem. Nuvem falava de juízo. E eles entenderam mal. Eles entenderam errado a interpretação da Bíblia. Então veja, meu irmão. Preste bastante atenção. Então, ninguém subiu ao céu, é o tema da mensagem, e nem subirá. Quem volta é o Espírito. Ninguém vai para a eternidade. Nesse corpo de carne e sangue, não existe isso. Lá habita o trono de Deus. O trono da graça, é morada de Espírito. Então, doutor, vocês que dizem que nós pregamos uma graça errada, vocês que pregavam que existia duas testemunhas lá, existe lá na eternidade. E Paulo fala também que carne e sangue não entrará no reino de Deus. Vamos ver? 1 Coríntios capítulo 15. Aqui Paulo está falando, tratando de um assunto sobre a ressurreição dos mortos, como seria, em que corpo viria. E no versículo 50 Paulo diz, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A pergunta é, doutor, Jesus mentiu? Paulo mentiu? Será que Jesus se precipitou? Será que Jesus mentiu ou então se precipitou? Será que Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo, do Cristo ressuscitado? Será que Paulo se precipitou em afirmar também que ninguém, carne e sangue, não herdará o reino de Deus? E como é que os pastores estão dizendo que Maranata, Maranata, ora vem, Senhor, se referindo à volta de Cristo para buscar a sua igreja, para morar na eternidade. Ora, será que na eternidade é morada de corrupção, de mentiras, de prepotência, de arrogância, de orgulho, de soberba, de ciúme, de inveja, de calúnia, de fofoca? Será que a eternidade é lugar para habitar carne e sangue? Não, doutor. Veja que eles erraram. Jesus está dizendo que ninguém subiu ao céu e esses homens já tinham morrido. Elias, Enoque, Moisés. E aí, quem está errado? Quem é que prega uma graça inventada? Será que eu estou pregando uma graça inventada? Ou são vocês, doutor, que não entenderam nada sobre isso aqui? Porque Jesus está falando antes da parousia. Paulo falou antes da parousia também, antes da segunda manifestação da vida do Filho do Homem. E tem alguns aí que dizem assim, ora, se não tem mais ressurreição, eles falam de ressurreição, então o que acontecerá com nossos pais? O que será? Ora, se seu pai era um eleito, se a sua família, um ente querido da sua família era um eleito, era um espírito predestinado em amor, escolhido antes da fundação do mundo, eles já voltaram para a glória. Estão lá na eternidade, morada dos espíritos. Agora não queira pegar um texto da Bíblia que já aconteceu, que já passou. Nós pregamos a graça. Alguns dizem que a graça hoje não é mais graça, é o evangelho eterno. A graça e o evangelho eterno é a mesma coisa, doutores, também. Porque nós pregamos que tudo já aconteceu, tudo já foi consumado. Mas nós temos que expor o que está escrito aqui. Dentro das escrituras, dentro do evangelho pregado por Paulo. Só que nós temos que saber que com contextos diferentes, o contexto de Paulo era um, o nosso era outro. E nós temos que levar esse conhecimento para libertar as pessoas do engano, da manipulação.
Então veja, ninguém subiu. Entendeu? Então, as duas testemunhas aqui do Apocalipse não tem nada a ver que estão vivos lá na eternidade. Isso, erraram feio, doutor. Doutores, vocês erraram feio. Não tem nada a ver. A eternidade é morada de espíritos. Não existe carne e sangue para ir para a eternidade. Então veja, tanto Elias como Moisés, como Enoque, todos já tinham morrido aqui quando Jesus falou. E Jesus estava dizendo, ninguém subiu ao céu. Mas os pastores aí, alguns aí, diziam e falam, ensinavam e ensinam que tem duas testemunhas lá no Apocalipse. Dois homens. Ora eles dizem que é Enoque e Moisés, ora dizem que é Elias e Moisés. Entendeu? Então não existe isso aí. Entendeu? Então se fosse assim, Jesus seria um mentiroso. Porque Jesus estava dizendo que ninguém subiu ao céu. Entendeu? A não ser o Filho do Homem. E então Paulo também teria mentido, porque Paulo disse que carne e sangue não entraria no reino de Deus, falando sobre um problema na igreja, sobre a ressurreição, em que corpo seria a ressurreição dos mortos, que aconteceu no ano 70. Então veja, os líderes religiosos, eles não sabiam disso, mas eles hoje caíram em si. Eles caíram em si porque eles assistem as mensagens do YouTube, dos pregadores do YouTube, que tanto eles falam mal de nós. Eles falam mal dizendo que nós estamos errados. Entendeu? Veja que aqui no livro de Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, que eu acredito que foi Paulo, veja, Hebreus capítulo de número 11, veja que Jesus disse que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que havia descido. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 5 e o 6 diz assim, ó, falando dos heróis da fé. Olha o que está escrito, ó. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então veja, meu irmão, ele foi tirado de um lugar para outro. Todos os heróis da fé aqui, eles foram mortos, eles morreram. Entendeu? Todos, Enoque, Davi, Jeremias, Moisés, todos eles morreram. Não existiu nenhum homem que subiu ao céu de carne e sangue para viver lá na eternidade, juntamente com o Pai dos Espíritos, com os anjos, com o Espírito revestido de carne, que somos nós, irmãos, espíritos predestinados em amor. Então veja, de massa corpórea ninguém subiu ao céu, nem subiu, Jesus assim falou, e nem subirá. Nem subiu, nem subirá, meu irmão. Ninguém vai morar na eternidade de corpo, de carne e sangue. Isso é uma fantasia, isso é uma mentira. Isso é um engano. Veja aqui em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, muito ensinado. Eu ouvi muito isso aqui, esses ensinamentos. Ouvi muito isso aqui. Apocalipse capítulo 11, versículo 4 e 6. Olha o que diz aqui, ó. 4 e 6. Veja. Vamos ler o 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de panos de saco. Veja, preste atenção. Aí diz aqui, ó. São estas as duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor na terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Sairá fogo da sua boca. Elias profetizou
e o fogo do céu desceu e matou ali um pelotão de exércitos ali que foi enviado para buscar Elias. Então veja, versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Elias profetizou. Estava falando de Elias. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Lembra de Moisés no Egito? Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído os testemunhos que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Está falando de Jerusalém. Estava falando aqui uma analogia entre Sodoma e o Egito. Espiritualmente, Israel estava como Sodoma e o Egito. Então veja, meu irmão. Aqui estava falando das duas testemunhas que deram testemunhos da vinda do Filho do Homem. Já falava do juízo de Deus. Os profetas já falavam, já profetizavam. A lei de Moisés já falava da vinda do Filho do Homem. Então, as duas testemunhas aqui de Apocalipse não era no sentido literal que eles estavam vivos lá na eternidade, como os pastores pregam aí. Estava aqui falando da lei e dos profetas, representado a lei por Moisés e representado os profetas por Elias, que foram as duas testemunhas que Paulo falou lá em Romanos capítulo 3, versículo 21. Entendeu? Então veja, meu irmão, não tem nada a ver aqui de dizer que as duas testemunhas do Apocalipse estão vivas, de carne e sangue, esperando o retorno do Filho do Homem, a parousia, a vinda do Filho do Homem, a segunda manifestação do Filho do Homem, e vai ser global, todo mundo vai ver. Não, doutor! A primeira e a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem foi local, foi para Israel. Foi ali no século I. A primeira ele veio reconciliar Israel dos seus pecados. Ele cancelou a dívida. Ele cumpriu a lei. Na segunda manifestação que aconteceu em 70, foi em juízo. Foi o dia da vingança do Senhor, doutor. Não tem nada a ver, foi o tribunal de Cristo. O grande julgamento do grande trono branco do livro de Apocalipse. Então veja-me, não tem nada a ver com corpos físicos, as duas testemunhas do livro de Apocalipse. Ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu, que desceu do céu. Veja o que Jesus falou. Vamos voltar para João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 11 diz, não, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Veja, meu irmão, quem mentiu? Jesus mentiu? Paulo também disse que carne e sangue não entrará no reino dos céus. Quem mentiu? Jesus mentiu? E também Paulo mentiu? E os pastores de hoje, os pastorzão, os sabe-tudo, só que não, os teologão, os doutores dos anéis da teologia, esses homens que estão com a verdade, então Jesus mentiu. Se eu acredito no que os homens estão dizendo e eu não analiso o que está escrito, o que é ensinado, então eu estou sendo conivente com a mentira desses homens,
com o engano desses homens, eu estou sendo mentiroso também igual a eles. E chamando Jesus de mentiroso, chamando Paulo de mentiroso. E aí, doutor? Então veja, meu irmão. Não existe, antes da vinda de Cristo, não existiu ninguém que subiu na eternidade para morar na eternidade. Jesus disse, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Paulo disse, carne e sangue não entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Então veja, não estava falando aqui para se referindo a um corpo de massa corpórea. Não, doutor, vocês erraram feio. Entendeu? Então a lei e os profetas aqui, que eram as duas testemunhas, entendeu? Que iriam profetizar num período de 1260 dias, vestidas de pano de saco. Os 1260 dias, entendeu? Se refere aos 3 anos e meio da grande tribulação que começou no início do ano 66 e terminou em novembro. Em novembro, na metade do ano 70, foram 3 anos e meio, os 1260 dias, 42 meses, metade de uma semana, entendeu? Veja, meu irmão, eu vou ler de novo, olha aqui no versículo 3, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de panos de saco. Veja, presta atenção, os 1260 dias aqui, que está aqui, né, por 1260 dias, se refere aos 3 anos e meio, olha, aos 3 anos e meio da grande tribulação que começou no início de 66 e terminou em novembro, e terminou na metade do ano 70 DC, depois de Cristo. Foram 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, metade de uma semana. Então, a lei e os profetas foram as 2 testemunhas do Apocalipse. Não se referindo a homens que estavam na eternidade esperando a vinda do Filho do Homem. Antes do Filho do Homem vir, né, se manifestar pela segunda vez, essas 2 testemunhas de carne e sangue, Elias ou Enoque ou Moisés, ora é Elias e Moisés, ora é Elias e Enoque. Então eles mesmos entram em contradição. Mas as 2 testemunhas eram Elias, né, que representava os profetas, e Moisés, que representava a lei. Então não era no sentido literal de carne e sangue, de massa corpórea. Não tem nada a ver. Entendeu? As 2 testemunhas eram a lei e os profetas. Então, é muito claro, meu irmão. Claríssimo. E nesse tempo aqui, o templo ainda estava de pé. Quando o livro de Apocalipse foi escrito, entre 64 e 68, ainda era no tempo do imperador Nero. João foi levado por Nero, a mando de Nero, para aquela ilha. E no ano de 68 ainda, Nero foi morto. Ele morreu. E assumiu o imperador Vespasiano, o pai do general Tito. Então veja, meu irmão, é muito claro aqui, é claríssimo e contra fato, não há argumento, meu irmão. Não existe, ninguém nunca subiu para a eternidade. Jesus disse, ora, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que está no céu. Veja, João, capítulo 3. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. João, capítulo 3, versículo 13. Jesus falando para Nicodemos. E os homens dizendo, aqui nessa época, Enoque, Elias, Moisés, todos já tinham morrido.
Então nenhum homem subiu antes da parousia, antes do ano 70, na segunda manifestação da vida do Filho do Homem, para a eternidade. Nem subiu e nem vai subir hoje. Quem voltou em 70 foram os espíritos que estavam aguardando a salvação completa. Era um aguardo, era uma espera. Entendeu? Então hoje, depois do ano 70, do primeiro século da era cristã, depois do ano 70, todos os eleitos que chegar a tombar aqui na terra, quando chegar o dia de terminar a sua jornada, a sua peregrinação aqui na terra, o espírito volta para a eternidade, de onde um dia nós viemos, ou seja, o nosso espírito um dia habitou na eternidade e é o espírito que volta. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volta para o pó como era e o espírito volta para Deus que o deu. Então, meu irmão, não tem nada a ver. Jerusalém foi o palco, foi o cenário do julgamento de Deus. Jerusalém era a cidade que matava os profetas. Então, meu irmão, essa de dizer que na eternidade existe duas testemunhas ainda para vir, porque tem que morrer, isso é mentira. Erraram feio, doutores, teólogos. Esses teólogos aí metidos a sabe tudo, só que não. Admitam, aceitem que dói menos. Vocês precisam fazer uma reforma. Vocês precisam trazer o evangelho, as boas novas, trazer o evangelho com a verdade, porque o evangelho é seguido com a verdade. Tudo já aconteceu, não tem mais nada para acontecer. O que nós devemos fazer agora é andar em temor, andar em amor, que é o vínculo da perfeição, fazendo bem às pessoas, dentro daquilo que estiver no seu alcance, e reinar em vida em perfeita vitória. Então, nem ninguém subiu antes de Jesus, antes da parousia, veja que o próprio Jesus falou, e nem carne e sangue também subirá para a eternidade, e nem subiu. Quem voltou foi o Espírito, quem volta é o Espírito. Todos os homens da Bíblia morreram, e hoje os pastores ensinando para os seus membros que Jesus está voltando para levar a sua igreja num corpo de carne e sangue. Meu irmão, quanta desonestidade. Se nem aqueles homens tiveram esse privilégio de não passar pela morte física, todos têm que passar. O próprio Jesus passou, doutor. Aí você não quer passar, não. Aí os seus seguidores não querem passar, não. Vou terminar agora dizendo algo. Nasceu, vai ter que morrer. Esse corpinho que você cuida, é bom nós cuidarmos do nosso corpo. Esse corpinho aí que você cuida, vai ter que virar bicho, vai ser comido. É uma fedentina tão grande que até aquela pessoa que a gente amamos tanto, a gente não quer mais estar perto daquele corpo podre, apodrecido. Por isso que Jesus disse, a carne para nada presta. A carne para nada presta, meu irmão. Entendeu? Então veja, meu irmão, essa palavra que eu quero deixar aqui. Ninguém subiu ao céu, nem subirá. De carne e sangue não. Quem volta é o espírito dos eleitos, dos filhos, dos espíritos revestidos de carne que vieram aqui numa peregrinação. E quando chegar o dia, o pó volta para o pó, vai virar bicho, vai ser comido pelo bicho. E o espírito automaticamente volta para o lugar de onde um dia ele veio. Amém? Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem. Deixe seus comentários e vamos que vamos. Tenham todos um bom fim de semana e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém?